e vou iniciar. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde novamente. Nossa monitoria hoje é a nossa penúltima, eu acho. Eu acho que é a nossa penúltima monitoria. Próxima semana já é a nossa última semana de aula, né? Graças a Deus. E esse capítulo, né? Esse tema, ele é um tema bastante fácil, assim, vamos dizer. É óbvio que tem que ter a atenção de vocês para algumas coisinhas que eu vou falar, mas é algo que vocês veem direto, né, corriqueiramente, em várias disciplinas. Então, vocês vão sair bem. Vocês já viram Imunologia da Cari com o Paulinho? Sim ou não? Eu tô vendo o chat, pode falar aí no chat. Sim. Então, você já tem uma base de como é essa doença, a etiologia da cárie, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Pessoal, o que é a doença cárie, né? A doença cárie, gente, ela é uma perda localizada dos tecidos calcificados do dente, decorrentes de uma fermentação de carboidratos, da dieta por micro-organismos do biofilme dentário. Então aqui a gente tem características bastante importantes, né? A gente tem muitas características que influenciam no aparecimento de cárie. Alguém poderia me dizer um motivo aqui descrito que pode gerar cárie? Tá aqui no texto a palavra. Que está aí nesse primeiro texto. Algo que leva ao aparecimento de cárie. Carboidrato em relação à dieta. O que mais? Dieta. Essa dieta, ela é uma dieta rica em quê? Em que tipo de açúcar? Exatamente, sacarose. Biofilme, gente, vocês acham que o biofilme ele leva ao aparecimento da cárie? Sim, sim, exatamente. A cárie, ela é uma doença açúcar dependente e biofilme dependente, certo? Não esqueçam nunca disso. Então, gente, as lesões de cárie, elas se caracterizam-se pela destruição localizadas de tecidos dentários mineralizados. Aqui, ó, simplificado do que é cárie. Então, é a destruição localizada de tecidos dentários mineralizados. E aí, gente, essa cárie, ela é uma doença multifatorial, né? E ela tem 3 fatores primários. Quais são? O hospedeiro, e esse hospedeiro entra como nossos dentes. Vocês acham que uma pessoa que não tem nenhum dente, ela pode ter cárie? Ou é necessário ter dente para ter cárie? E aí, gente, é necessário ter dente para ter cárie? Isso, eu tenho que ter o meu hospedeiro, eu tenho que ter minha superfície de contato, né? No caso, os meus dentes. A saliva, ela inclui como hospedeiro e sistema imunológico. Gente, alguém poderia me dizer 3 funções da saliva? Vocês viram isso em bioquímica, viram isso em microbiologia. Eu quero 3 funções da saliva. A saliva, ela combate a cárie. Lubrificação, sim, Vanessa. Jimmy também, controla o pH, tampão. Exatamente, gente. Vocês estão ótimos hoje, viu? Arrasou. Quero essa interação em todas as monitorias. Eu também preciso, gente, de uma constituição da minha microbiota. Que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco de quais características principais que essas bactérias elas precisam ter, certo? E o tipo de frequência da dieta consumida. Gente, uma pergunta, né? Aqui entra como tempo, né? Vocês acham que é mais fácil uma pessoa ter cárie, né? Uma pessoa, vamos supor, eu, que como chocolate, uma barra de chocolate inteira agora, depois do almoço, ou uma pessoa que come chocolate em parcelas durante o dia? Tipo a Vanessa, que vai comer o chocolate em parcelas. Em parcelas. Então, gente, a cárie, ela tá relacionada com a frequência que aquela dieta é consumida, certo? Eu amo chocolate também, mas eu não posso, porque eu tô de dieta. Gente, uma pergunta. A cárie, vocês acham que ela tem a ver com genética? Vocês acham que ela tem predisposição genética?
Sim ou não, gente? A cárie, ela tem predisposição genética? Uma família que tem... Toda pessoa tem cárie. Você acha que aquela pessoa pode ter a probabilidade de vir a ter? Sim, vocês vão ver, gente, no próximo semestre, se Deus quiser, em odontogenética, a genética da cárie, certo? A cárie, ela tem uma forte influência genética, certo? Não vou entrar em detalhes para não dificultar a vida de vocês, mas saber que a genética influencia, que a cárie é uma doença muito complexa, porque ela é multifatorial. Tá? Então, só o biofilme pode causar doença, gente? Só o biofilme pode causar doença? Vocês acham? Não. A cárie ela é formada por um complexo de fatores. Então, é uma doença muito complexa que ainda precisa de estudos, que ainda está sendo muito estudado. Deu para entender, gente, até agora? Eu tô falando muito rápido. Tá tudo bem, né? Beber um pouco d'água. E aí, gente, vocês lembram quando a gente estudou sobre mecanismos de patogenicidade? Eu não era monitor de vocês nessa época, eu não estava dando monitoria para vocês. Mas essas bactérias, elas precisam ter algumas características que levam a essa virulência, né? Quem sabe o que é virulência? Alguém sabe o que é virulência, gente? O que é virulência mesmo? Quem sabe o que é virulência? É a capacidade de causar a doença. É o quanto aquele micro-organismo causa a doença, certo? Então, eu vou ter 4 principais fatores. Eu vou ter mecanismos de aderência à cavidade bucal, na qual terá bactérias que vão precisar de proteínas, adesinas, sabe? A gente já conversou sobre isso. E eu tenho bactérias que conseguem aderir sem essas proteínas de aderência, tá? Eu também tenho aqui um segundo pontinho. É a capacidade de produzir ácidos, a acidogenicidade, tá? Lembra que aqui, ó, eu falei a constituição da microbiota? Pronto. Para esse micro-organismo ele ser considerado cariogênico, ele necessita obrigatoriamente de produzir ácidos. Então, é a acidogenicidade. E eu também tenho o micro-organismo tendo a capacidade de sobreviver ao meio ácido, que é meu potencial acidúrico. Gente, a cárie, ela se desenvolve em um pH ácido ou em um pH básico? Ácido. Vocês sabem o nome do ácido, o principal ácido formado? Lático. E eu também tenho outro. Alguém sabe o nome do outro? Começa com A. Ácido acético, certo? E eu também tenho, gente, a formação e a utilização de polissacarídeos intra e extracelulares. Mas por que, João Vitor, a formação desses polissacarídeos? Gente, justamente para dar firmeza ao biofilme, para tornar aquele biofilme mais poderoso, mais resistente aos agentes do meu hospedeiro, como a saliva, a escovação, a agentes químicos, certo, gente? Então, esses polissacarídeos, eles vão ajudar na resistência do meu biofilme. Deu para entender, gente, esse slide? Posso passar? Pode ser formado também. Mas o principal é o lático, certo? Deu para entender, gente? Posso passar? E aí, gente, a gente tem uma coisinha muito importante no processo de formação do biofilme, que é a minha película adquirida. Gente, essa película adquirida, ela é benéfica? Ela era para ser benéfica? No início ela é benéfica? Alguém me responde. Ou vocês acham que ela é sempre a inimiga da situação? E aí, gente? A hora de errar é essa. Não tenham medo de participar. Benéfica, exatamente, Rayane, é benéfica. Essa película, ela é formada quando a gente se alimenta, certo? E a gente não escova os dentes. Essa película vai ser formada com a prioridade, né? Com a priori de proteger o meu esmalte. Tá aqui, ó. Proteção do esmalte, lado positivo. Reservatório de flúor,
lado positivo. Eu vou ter presença de diversas proteínas salivares, certo, gente? Que vão formar uma película, como o nome fala, que vai ter como a priori, como a função inicial, de proteger o meu esmalte. Porém, o que é que acontece, né? Eu posso ter essa película adquirida, começando a ter adesão bacteriana. Vamos lá, a gente não vai escovar os nossos dentes, a gente deixa a película adquirida ali nos dentes e vai começar a ter uma adesão bacteriana nessa película adquirida. Então, o lado negativo, aqui eu botei lado bacteriano, gente, mas é lado negativo. Consertar. O meu lado negativo da situação é essa adesão bacteriana. Certo, gente? Deu para entender? E lembrar que essa é uma camada acelular. Certo? Posso passar o slide? Deu para entender? Alguém fala aí no chat. Sim, vou passar. Então, vamos relembrar como é esse processo carioso, né? Lembrar que eu sempre tenho um biofilme, né? E nesse biofilme eu vou ter bactérias acidogênicas. O que é acidogênicas mesmo, gente? O que é acidogênicas? O que é uma bactéria acidogênica? Fale no chat. Pessoal, o que é uma bactéria acidogênica? Eu acabei de falar. Que produz ácido ou que sobrevive ao meio ácido? A acidúrica é a que sobrevive ao meio pH ácido e a acidogênica que produz ácido, certo? Então, eu vou ter a minha produção de ácidos e esses ácidos vão desmineralizar o meu dente, formando a minha cárie dentária. Deu para entender, gente, esse processo carioso? Vou passar, tá? Então, a pergunta disparadora para vocês. Gente, a cárie dentária, ela é uma doença infecto-contagiosa? Sim ou não? Não. Alguém poderia explicar o porquê de não ser? Eu já falei para vocês sobre isso. Não fui eu, falei para amanhã, perdão. Mas alguém sabe o porquê que não é contagiosa? Para a doença ela ser contagiosa, a gente tem que entrar em consideração o micro-organismo isolado. Só o Streptococcus mutans, como por exemplo, né? Ele pode causar doença? Só o Streptococcus, gente, causa doença? Não, porque é multifatorial. Exatamente, Bárbara. Então, para a doença ela ser contagiosa, a gente tem que isolar o micro-organismo e ver como esse micro-organismo age. E a gente sabe que não só a bactéria causa, tá? A gente tem que ter outros fatores, como biofilme, dieta, escolaridade, renda, higiene bucal. Então, a cárie não é contagiosa. Certo, gente? Deu para entender essa situação? Só beber aqui água. E agora a gente vai entrar na parte principal da nossa aula, que é os principais micro-organismos cariogênicos. Eu vou ter os Streptococcus do grupo Mutans, né? Os Streptococcus do grupo Mutans, eles são os representantes mais conhecidos de vocês já devem ter escutado diversas vezes. Eles são cocos gram-positivo, são anaeróbios facultativos e são microaerófilos. O que são microaerófilos? São bactérias aeróbicas, são bactérias que sobrevivem ao oxigênio, elas necessitam do oxigênio, porém elas se desenvolvem com a quantidade de oxigênio baixa, não necessita daquela quantidade de oxigênio exacerbada. Então, os cocos grãos positivos, eles são anaeróbios facultativos e microaerófilo, como o nome já fala, micro de pequeno, aerófilo, pequenas quantidades de oxigênio. Certo, gente? Deu para entender essa parte? Mano, tentou encher pra mim aqui, falou. Deu pra entender, né, gente? Vou passar. E aí, ó, eu tenho vários representantes desse meu grupo. Eu tenho S Mutans, S Sobrinos, S
Cricetus, Ratus, Macacae, Downey. Então, eu tenho várias bactérias. E essas duas aqui, ó, se encontram em humanos. Aí agora, gente, eu vou repetir tudo aquilo que eu falei pra fixar na cabecinha de vocês. Essas bactérias, elas são acidogênicas. O que é isso? São bactérias que têm a capacidade de produção de ácidos a partir da fermentação de carboidratos. Eu também tenho a capacidade acidúrica, que é a capacidade de tolerar e proliferar em meios com pHs ácidos. E eu também tenho, gente, a síntese de polissacarídeos. Eu vou ter a formação de um polissacarídeo insolúvel, gente. A minha saliva não vai conseguir acabar com esse polissacarídeo. E é uma ligação alfa 3. Vocês vão ver isso na aula de biofilme, se vocês não tiverem visto ainda. Vocês já tiveram essa aula, gente, que falaram sobre essa ligação alfa 3? Alguém me responde? Sim ou não? Não. Então, pronto. Então, essas três são as principais características dos estreptococos. Agora, os lactobacilos. São grãos positivos, também são anaeróbios facultativos, também são acidogênicos e acidúricos, só que os lactobacilos, eles não são capazes de formar película adquirida, certo? Eu acho que aqui não é película adquirida. Eu errei também. É polissacarídeo. Não são capazes de formar a matriz estérica. Mas eu mando pra vocês a correção no grupo, tá, gente? Para as pessoas que estão vendo gravado também eu vou mandar. Então agora a gente vai ver os tipos de lesões de cáries. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão ver isso mais em pré-clínica no próximo semestre. E os seus respectivos micro-organismos. Então, João Vitor, o que eu preciso saber? Os micro-organismos. A gente está em microbiologia, a gente tem que saber os micro-organismos. A cárie, ela se inicia com a lesão branca. Gente, uma pergunta aqui. Nessa lesão branca, vocês acham que eu preciso restaurar? Eu preciso abrir uma cavidade e botar resina? Sim ou não? Não. Eu vou praticar o meu processo de remineralização, certo? Vocês já estão craque, vão chegar em pré arrasando. Então, na mancha branca, eu tenho principalmente o S. mutans e o S. sobrinos. E aqui, ó, eu tenho uma cárie de suco e fissura, lá nos meus molares, principalmente, ó, nas minhas fissuras, no meu suco. Eu tenho inicialmente o S. sanguis, porém eu deixo aquela cárie envelhecer, eu deixo aquela cárie ficar crônica, né? Então eu vou ter o aparecimento de S. mutans e lactobacilos, certo? Eu também posso ter cáries de superfície lisa, cáries de incisivos, por exemplo, aqui, ó, uma classe 5. Né, chamada de classe 5, que vocês vão ver também no próximo ano. Eu tenho também a presença de S. mutans e S. sobrinos. Já na minha cárie, quando ela chega na dentina, eu vou ter um decréscimo de S. mutans e eu vou ter mais lactobacilos, eubacterium, propionibacterium, tá certo, gente? Então eu vou ter outras classes bacterianas na minha cárie dentinária, lá na dentina, certo? E eu também tenho cárie de cemento ou cárie de superfície radicular. Eu vou ter agentes primários, o S. mutans, lactobacilos, actinomyces. E aí eu posso também ter uma evolução e ter esses tipos de bactérias aqui, gente, ó. Aviscosos, aneslunde, odontolíticos. Tá, gente? Ou os nomes difíceis, tá certo? Então, é importante vocês saberem como essas bactérias, elas agem, tá? Os nomes também não são tão importantes, mas saber que existe o S. mutans, que é acidúrico, acidogênico, que eu tenho o Streptococcus sanguis, certo, gente? Então, vocês não precisam decorar todos esses nomes, mas só entender como essas bactérias agem, certo? Então, a minha referência para estudo é esse livrinho aqui, que eu já mandei no grupo, mas eu vou mandar agora, de novo. Gente, não saiam agora, porque eu vou responder, ó, ajudar vocês na monitoria, certo? Na monitoria não, no seminário interdisciplinar, perdão. Vou mandar aqui pra vocês, gente. Só um minuto. Eu mandei aqui, vou mandar pro
mandei, gente, o livro para vocês estudarem, PDF, certo? E, gente, agora vamos discutir a primeira questão. Fim, monitoria. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo depois da monitoria. E agora a gente vai discutir a doença periodontal. A primeira questão de vocês, gente, do seminário interdisciplinar, fala sobre doença periodontal, né? E pergunta sobre uma hipótese, que é essa hipótese da placa ecológica. E como é que funciona essa hipótese da placa ecológica? Alguém aqui da sala conseguiu responder essa questão? Respondeu, né? Pronto. Mas mesmo assim eu vou explicar para quem não conseguiu compreender, tá? Gente, a doença periodontal, ela vai ter ação direta. Sim, é do meu resumo, isso aqui é do meu resumo, esse tópicozinho. A doença periodontal ela vai ter uma ação direta dos micro-organismos e um efeito colateral da resposta imune do hospedeiro. A inflamação, gente, vocês já devem ter visto isso. A inflamação, ela causa danos teciduais, sim ou não? A inflamação, gente, para tentar combater o hospedeiro, causa dano tecidual? Sim. Então, eu vou ter tanto uma ação direta dos micro-organismos, como o efeito colateral da resposta imune do hospedeiro. Certo? E aí, João Vitor, o que é essa hipótese da placa ecológica? É uma espécie de teoria que explica o aparecimento da doença periodontal. E aí, João Vitor, como é que funciona, né? Prestem atenção, tá, gente? Agora, porque é muito importante e é a resposta do seminário de vocês da questão 1, certo? A hipótese da placa ecológica, ela vai falar sobre a questão de um fluido muito importante no periodonto, que é o fluido crevicular. Esse fluido crevicular, gente, ele é um fluido benéfico, tá? É como se fosse uma saliva, vamos dizer assim, mais ou menos quantidade, e que tem como principal função proteger o meu periodonto, entra ele naquela gengiva, aqui é a gengiva livre, sabe? Onde a gente consegue passar o fio dental. Esse fluido crevicular, ele tem funções de limpeza de micro-organismos, certo? Então, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter o biofilme, né? Eu vou ter ali a presença de bactérias, biofilme. Sempre lembrar que a doença periodontal, ela é uma doença biofilme dependente também, certo? A doença periodontal, assim como a cárie, ela é uma doença biofilme dependente. Certo, gente? Até agora tudo bem? Eu vou dar exemplo de alguém aqui da sala. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a Bárbara, fala da Bárbara. A Bárbara, ela vai estar lá com biofilme, né? E aí, esse fluido crevicular, ele vai aumentar de quantidade na tentativa de remover o biofilme. Só que a gente acabou de ver que esse biofilme, ele tem uma ligação alfa 3, que ela torna insolúvel. Então, vocês acham que o fluido crevicular vai ter sucesso na remoção desse biofilme? Sim ou não? Não. Então, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter um aumento do fluido crevicular na tentativa de remover esse biofilme, porém não vai ter sucesso. E aí eu vou começar a ter a presença de proteínas lá no local e bactérias proteolíticas. Mas, João Vitor, por que bactérias proteolíticas? Óbvio, gente, se eu tenho muita quantidade de proteínas, eu vou ter bactérias que gostam de proteínas. Então, eu vou ter bactérias proteolíticas. Consequentemente, eu vou ter um aumento de um pH. Lembrar que a doença periodontal, ela vai acontecer em um pH mais básico. E aí, gente, com tantas essas coisas lá, na minha gengiva, ali no meu suco gengival, eu vou ter tanta coisa que eu vou ter uma diminuição do oxigênio, porque eu não vou ter espaço. Porque eu vou ter aumento de fluido, eu vou ter proteína, eu vou ter bactérias proteolíticas metabolizando ali no local, vou ter toxinas bacterianas, então eu vou ter uma diminuição do oxigênio e eu vou ter presença de bactérias anaeróbias. E assim começando o meu processo de gengivite e, se não tratar, levando a quadros de periodontite. Deu para entender, gente? Qualquer coisa, vocês podem ver
no meu resumo.